Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Dos que foram, só faltaram 2 casais, eu acho. Amém. Esse fim de semana foram, acho que uns 10 casais daqui, né? 14? Então tinha 4 que eu não sabia. Foram 14 casais para comunhão de casais em Fortaleza. E desses 14 só tem 2 casais aqui. Então 12 não voltou, né? Chegaram cansados. Mas Jesus é o Senhor. Por isso esse lado aqui, vocês estão vendo, né? Não tem ninguém da Serra do Padre aqui, né? Aqui é a ala da Serra do Padre. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então nós cantamos uns 3 hinos, eu acho, falando sobre o nome do Senhor. A preciosidade que é o nome do Senhor. O nome do Senhor deve ser louvado, deve ser invocado, deve ser exaltado, porque esse nome é precioso e esse nome é o nome que está acima de todo nome. Então, nós sabemos disso, né? Há muito tempo que nós sabemos disso e nós falamos, nós cantamos. Falamos isso quando oramos. Falamos isso muitas vezes tendo comunhão. E hoje à noite nós vamos ler vários versículos falando com respeito ao nome do Senhor. Porque é importante nós sabermos o que é esse nome do Senhor e o que esse nome tem a ver conosco, quais os benefícios que nós podemos tê-los por meio de invocar esse nome, de tomar posse desse nome. Louvado seja o Senhor. Nós estamos vendo uma série de mensagens, Bases da Verdade. Esse título tem aqui, né? Bases da fé cristã, na verdade, né? Bases da fé cristã. Então nós vimos uma primeira mensagem falando com respeito à salvação. E nós vimos que quanto à questão da salvação, é algo que nós precisamos ter certeza, ter a convicção, nós que cremos em Jesus, que o confessamos como Senhor, nós precisamos ter essa convicção de que nós estamos salvos. Nós recebemos tal salvação, porque cremos na obra que o Senhor realizou. Recebemos a remissão pelo sangue de Jesus. E nós invocamos o nome do Senhor para recebê-lo. Para que esse Senhor, ele pudesse gerar dentro de nós a eternidade que nós a recebemos por meio de crer e invocar o seu nome. Então, irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós ganhamos vida eterna. E ganhar a vida eterna é ser salvo. Louvado seja o Senhor. Então, nós precisamos ter convicção disso, para quando pedirmos testemunho da nossa fé, nós sabermos por que falamos que somos salvos? Porque a Bíblia nos afirma isso. Aquele que crê no Senhor Jesus, que confessa Jesus como Senhor, esse será salvo. E também nós vimos que essa salvação que nós recebemos é eterna porque recebemos a vida eterna. Mas Deus está operando em nós uma transformação, que isso ocorre na nossa alma, e essa transformação, algumas passagens da Bíblia falam dessa transformação, falando que é salvação da alma, salvação da nossa alma. Cremos, recebemos vida eterna, fomos salvos, mas
salvação, crer e ser salvo não quer dizer que fomos transformados, nós fomos salvos. Nós mudamos de reino. Nós entramos no reino de Deus, porque temos agora a vida de Deus. Mas a transformação, ela ocorre por um processo que o Senhor, Ele vai operar em nós, Ele está operando em nós, e isso depende de cada um de nós, depende da nossa cooperação, da nossa comunhão diária com o Senhor, do nosso contato, do nosso relacionamento com a palavra, do nosso serviço ao Senhor, ou seja, essa transformação, ela não depende só do Senhor, ela depende de nós. E essa transformação, ela vai ocorrer em nós, se nós cooperarmos com o Senhor para isso. Amém, irmãos? Por isso que Paulo falou aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a nossa mente, ela é renovada cada vez que nós tocamos no Senhor, que nós nos voltamos ao nosso espírito, nós tocamos em algo novo. O que é novo? É o Senhor. Quando nós tocamos o Espírito, nós tocamos no Senhor. E esse Senhor que é novo, Ele nos renova. Ele renova a nossa mente. E por esse processo de ter a nossa mente renovada, nós vamos sendo transformados em nossa alma. Esse processo que o Senhor está operando em nós. Nós vimos uma outra mensagem que falou com respeito à Bíblia, a veracidade da Bíblia, a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, e é nisso que nós cremos, e é isso que nós falamos, e é isso que nós defendemos. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. E a Bíblia é esse livro que está repleto de promessas, promessas de Deus para o seu povo. Esse livro, ele está repleto de promessas que Deus faz a nosso favor e que, dependendo da nossa iniciativa para com Deus, nós desfrutaremos da realidade dessas promessas. Louvado seja o Senhor. Com respeito ao nome do Senhor, o que é o nome do Senhor? O nome do Senhor não é apenas alguém que não fosse o Senhor, um dia resolveu dar um nome para ele, para que ele fosse identificado. E aí deram o nome para ele de Jeová, deram o nome de Jeová, Yahvé, Deus. O nome do Senhor é a própria pessoa do Senhor. Quando a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor não é só pronunciar um nome. Invocar o nome do Senhor é tocar na pessoa do Senhor, é chamar o Senhor. Eu desejo ter a presença do Senhor, aí eu chamo o Senhor. Eu invoco o Senhor. Então, invocar, clamar, chamar. Se você quer falar com alguém, você pronuncia o nome dessa pessoa. Irmãos, quando nós queremos a presença do Senhor, nós o invocamos, nós o chamamos, porque nós desejamos a sua presença. Então vamos ver alguns versículos. 1 Reis capítulo 3, o tempo corre rápido, então vamos ver 1 Reis capítulo 3, o que fala aqui com respeito ao nome do Senhor. Primeiro livro dos Reis.
3:2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. E por que não está a expressão aqui, não tinha edificado casa ao Senhor ou casa para o Senhor? Mas diz, edificado casa ao nome do Senhor. É porque, irmãos, o nome do Senhor é o próprio Senhor. O nome do Senhor não é uma coisa separada dele. O nome do Senhor é o próprio Senhor. Vamos ver mais, capítulo 5, versículo 3. 1 Reis 5, 3. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que os envolveram os seus inimigos, até que o Senhor los pôs debaixo dos pés. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Edificará uma casa ao meu nome. Isso é o Senhor falando, né? Teu filho edificará uma casa ao meu nome, falando a Salomão. Capítulo 8, versículo 17. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Segundo Crônicas 2. Versículo 1 e versículo 4. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Versículo 4. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lá consagrar para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. E também o capítulo 6, versículo 7. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Isaías 30, 27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, a sua língua é como fogo devorador.
eis o nome do Senhor vem de longe. Como é que é isso? O nome do Senhor vem de longe. Então, irmãos, esses versículos que nós lemos, todos eles falam que, principalmente quase todos, né? Falando sobre a edificação da casa de Deus no Antigo Testamento, e que Davi queria edificar uma casa para Deus, e aqui quando ele fala nessa intenção de Davi, de edificar casa ao nome do Senhor. E Salomão edificou casa ao nome do Senhor. E Deus falou para Salomão para edificar casa ao nome do Senhor. Então isso mostra, irmãos, que o nome do Senhor é o próprio Senhor. Quando nós chamamos, quando nós falamos Senhor Jesus, outros irmãos chamam Senhor Deus, Senhor nosso Deus. No Antigo Testamento era Senhor Jeová, ou outra expressão, outra designação. Quando alguém usa essa expressão ao nome do Senhor, essa pessoa está chamando o Senhor para ter a presença do Senhor. Por exemplo, o Sérgio, eu acho que até umas 3, 4 horas da tarde, ele estava viajando. Se eu chamasse o nome do Sérgio, ele não ia me ouvir, ele estava viajando, né? Ele só pode me ouvir se ele estiver aqui, na minha presença. Mas, quando eu chamo o nome do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer momento, o Senhor me ouve. Porque quando eu chamo o nome do Senhor, eu estou falando ao Senhor. Eu não estou apenas pronunciando o nome do Senhor, mas eu estou falando ao Senhor. Então, irmãos, invocar o Senhor é tocar no próprio Senhor. Chamar pelo nome do Senhor é atrair a presença do Senhor para si. O nome do Senhor é um forte refúgio para o seu povo. Provérbios capítulo 18, acho que capítulo 18, diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. É assim mesmo que está aí? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. 18:10, Provérbio 18:10. Então, irmãos, o nome do Senhor, ele é um forte refúgio para aqueles que invocam o seu nome. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos buscando segurança. Por isso, quando nos encontramos em apuros, nós podemos chamar o Senhor. E quando nós chamamos o nome do Senhor, nós somos envolvidos pelo Senhor. Nós temos a proteção do Senhor. Nós temos o cuidado do Senhor. Jeremias 10:6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o poder do teu nome. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o poder do teu nome. O Senhor é grande. Aí diz: e grande o poder do teu nome. Por quê, irmãos? Que o poder desse nome é grande. Porque quando nós chamamos por esse nome, o Davi falou assim, que quando eu invoco o Senhor, acho que mais ou menos assim, baterão em retirada os meus inimigos.
Só em Ele pronunciar o nome do Senhor, eles baterão em retirada os meus inimigos. Por quê? Porque é grande o poder do nome do Senhor. Irmãos, o nome do Senhor, Ele tem poder. Ó Senhor Jesus, sim, digno de ser invocado. Salmo 56, versículo 9. No dia em que eu te invocar, esse aqui, né? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Amém. Bem sei isto, que Deus é por mim. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Irmão, você recebe essa palavra para você? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Então você precisa crer que esse nome tem esse poder. O nome do Senhor tem esse poder. O nome do Senhor, Jeremias. É isso. Então, o nome do Senhor, ele é o único nome que pode dar salvação. Nenhum outro nome, se alguém invocá-lo, receberá salvação por invocá-lo. Já existiram muitos homens importantes, homens santos, servos de Deus, que já se foram, e servos de Deus que ainda estão vivos. Mas você invocar o nome deles e não invocar é a mesma coisa. Nem para mais, nem para menos. Invocar e não invocar a mesma coisa, não vale nada. Mas invocar o nome do Senhor nos traz salvação. Esse nome é o único nome que nos traz salvação. Que quando nós invocamos, nós somos salvos. Joel capítulo 2, versículo 32. Amém? Deixa eu ler aqui que está mais perto. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o apóstolo Pedro, ele cita essa passagem de Joel, lá em Atos capítulo 2, né? Ali na ocasião do dia de Pentecostes. E ele fala dessa passagem, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque exatamente naqueles dias ali, o nome do Senhor estava operando, salvando pessoas. Salvando aqueles que creram nele. Atos capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Atos 4:12. Amém? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ó Senhor Jesus. Mas isso é uma afirmação, isso é uma afirmação maravilhosa, né? Que nos dá tanta segurança. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Isso, tanto no dia em que nós cremos no Senhor, confessamos o seu nome, invocamos o Senhor e fomos salvos, naquele dia. Como também, todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor, nós recebemos salvação por meio desse nome. Ó Senhor Jesus. Romanos 10, 13.
São versículos conhecidos, mas só para pontuar aqui, para a gente poder ver todos esses versículos, né? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando falamos de invocar o nome do Senhor, no Novo Testamento, nós sabemos que a expressão mais correta, né, de invocar o nome do Senhor, como o próprio o Paulo, a gente vai ver alguns versículos depois, quando ele está falando sobre a questão de invocar o nome do Senhor, é Senhor Jesus, né? Por quê? Invocar o nome do Senhor no Novo Testamento está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Aquele homem que viveu nessa terra, viveu 33 anos e meio, ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, no Novo Testamento, invocar, a expressão mais correta é invocar o nome do Senhor Jesus. Mas no Antigo Testamento, muitos outros servos de Deus invocaram o nome do Senhor. Mas eles não invocavam o Senhor Jesus, porque não existia ainda Jesus, né? Jesus não tinha vindo ainda, mas eles invocavam, ó Senhor Deus, ó Senhor Jeová. Irmãos, eles estavam invocando o nome do Senhor. E mesmo hoje, né, no meio do cristianismo, então, há várias maneiras dos irmãos invocarem o nome do Senhor. Então, irmãos, sabe o que importa nisso? É que, quando você ou qualquer outro abre a boca para chamar, para invocar o nome do Senhor, no seu coração haja essa disposição de invocar o nome do Senhor. Se alguém deseja ter a presença do Senhor, ou deseja ter o socorro do Senhor, e ele diz: ó Senhor Jeová, está errado em chamar assim? Não está errado. Ele está chamando o Senhor. Ele está invocando o Senhor. Irmãos, o que importa é que esse Senhor que você está chamando é um Senhor que está vivo. É um Senhor que Ele pode ouvir aquilo que nós falamos. Ó Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor é reconhecê-lo como o Senhor e o único Deus. E esse Senhor e único Deus, Ele é para nós confiança, esperança, salvação, refúgio, Ele é tudo para nós. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos dizendo: Tu és o meu Senhor. Ó Senhor Jesus, eu estou confessando que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu tudo, que Ele é tudo que eu necessito. Às vezes alguém chega para uma pessoa que nem ouviu o Evangelho, aí diz: invoca aí o nome do Senhor. E a pessoa pode até pronunciar. E como é que é isso? Senhor Jesus. Aí a pessoa vai e pronuncia Senhor Jesus. Você acredita que essa pessoa que pronunciou Senhor Jesus, se ela não ouviu o Evangelho, se ela não ouviu o porquê deve invocar o Senhor, você acredita que ela foi salva por ter chamado o Senhor Jesus? Não. Romanos 10, quando fala: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí em seguida diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, voltando, precisa haver quem pregue, essa pessoa precisa ter ouvido com respeito o nome do Senhor,
para que ela creia, e ela crendo, ela invoca. Aí sim, ela é salva. Então, irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos confessando como o nosso Senhor. Nós estamos reconhecendo Jesus como nosso Senhor. Em Gênesis capítulo 4, ali mostra-nos que a primeira vez que os homens, eles invocaram, eles pronunciaram o nome do Senhor, foi quando nasceu Enos. Depois que o Abel foi morto por Caim, aí Deus deu outro filho a Adão e Eva, e a esse filho, né, deu o nome de Sete. Aí diz, e a Sete nasceu-lhe também um filho, versículo, Gênesis 4, 25 e 26. Pode botar aí na projeção. Gênesis 4, 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E o significado do nome Enos é fraco, frágil, mortal. O nome dado ao filho de Sete, ele dizia respeito a como eles se sentiam sem Deus. Fraco, frágil e mortal. Então o homem reconheceu que ele era fraco, frágil e mortal. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Você invoca o Senhor porque você é forte ou porque você é fraco? Eu invoco o Senhor porque eu sou fraco. Forte é o Senhor. Aí quando eu invoco o Senhor, eu sou fortalecido. Invocar o Senhor é confessar a nossa fraqueza, que nós não podemos viver sem Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Irmãos, invocar o Senhor não foi uma invenção dos crentes primitivos, da igreja primitiva. Invocar o Senhor é uma necessidade nossa, porque nós precisamos de Deus, precisamos de proteção, precisamos de refúgio. E não só uma necessidade nossa, é também um desejo do coração de Deus. E para que tenhamos os benefícios que esse nome nos traz, o Senhor diz que nós devemos invocá-lo. Vamos ver outros versículos. Jeremias 29. Então, invocar o Senhor é uma exigência do próprio Deus. Uma exigência do próprio Deus para com o homem, a fim de que ele tenha a sua presença. Jeremias 29, 12. Senhor Jesus, amém. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte,
congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, o Senhor fala aqui, no versículo 12, então me invocareis. Ele estava falando aqui com respeito ao seu povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia. E ele diz que o seu povo voltaria. E por isso que ele fala essa expressão, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Irmãos, invocar é a porta para orar. Quando nós invocamos, nós estamos chamando, nós estamos atraindo a presença do Senhor. E aí nós oramos ao Senhor. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, não é só pronunciar o nome do Senhor. Quando eu falo Senhor Jesus, eu devo desejar realmente a presença do Senhor. Se eu invocar o Senhor porque eu desejo a sua presença, o Senhor vai se deixar ser achado por mim. Se invocarmos o Senhor porque nós queremos a presença do Senhor, o Senhor vai se deixar ser achado por nós. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ó Senhor Jesus. Salmo 91, 15. Senhor Jesus, amém. Sim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que versículo maravilhoso, né? Que promessa maravilhosa. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, vale a pena invocar o nome do Senhor? Você acha que nós devemos invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus. Invocar o Senhor é maravilhoso. Porque a mim se apegou o Senhor com amor. Eu o livrarei, pô-los-ei a salvo. Amém. Porque a mim se apegou com amor, né? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-los-ei a salvo. Porque conhece o meu nome. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não espere ouvir uma vozinha no seu ouvido. Quando você invocar o Senhor, uma vozinha dizendo, eu estou aqui. Não espere ouvir essa voz. Você creia que quando você invoca, Ele está ali. Você precisa crer nisso. Não queira ter esse privilégio todo de estar vendo anjo, de estar vendo coisas do além. Não. Você precisa crer na promessa do Senhor. Ó Senhor Jesus. Jeremias 33, versículo 3.
Amém. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Irmão, o Senhor está fazendo afirmação. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Eu falei, não espero ouvir uma vozinha. Mas sabe o que acontece? Quando nós invocamos com esse desejo interior de tocar o Senhor, com esse desejo de ter a presença do Senhor, quando nós invocamos, irmãos, quanto mais nós invocamos, nós percebemos que vai acontecendo algo do nosso interior. Parece que tem alguma coisa nos molhando por dentro, alguma coisa mudando o nosso ser. Então nós não seremos a mesma pessoa, depois que invocamos o nome do Senhor dessa maneira, desejando a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus! No início da vida da igreja aqui em Quixadá, nós invocamos muito o nome do Senhor. E o tempo foi passando e a gente foi perdendo, perdendo um pouco esse pico de invocar o nome do Senhor. Você não lembra que quando a gente invocava mais, a gente desfrutava mais? Não era assim? Uma vez o irmão falou que lá na África, os irmãos, eles começaram a invocar o Senhor, e eles gastavam em torno de meia hora, no início da reunião, gastavam em torno de meia hora, só invocando o nome do Senhor. Eles ficavam todos enlouquecidos. Quanto mais invocavam o Senhor, mais eles desejavam invocar o Senhor. Então, irmãos, invocar o Senhor não é só fazer uma coisa como um amuleto. Não, chama o nome de Jesus que isso vai acontecer. É como algumas coisas que as pessoas falam, algumas simpatias. Faça isso e pode esperar que vai acontecer. Não, irmãos, não é simpatia, não é um amuleto. Invocar o Senhor é para tocar o Senhor, é para ter a presença do Senhor. E quando nós invocamos insistentemente, nós percebemos que o nosso interior muda, algo muda dentro de nós, algo vai mudando dentro do nosso interior. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, por que nós devemos invocar o nome do Senhor? Por que nós invocamos o Senhor? Porque nós queremos a presença do Senhor. Essa deve ser a motivação pela qual invocamos o Senhor. Queremos a presença do Senhor. Porque nós reconhecemos que nós somos fracos. Nós somos insuficientes, não temos força. De repente, começa a acontecer alguma coisa contrária ao nosso desejo, aquilo mexe com a nossa estrutura, aquilo nos dá logo uma ansiedade e muitas vezes cai numa depressão. Irmãos, nós somos fracos, nós precisamos do Senhor. É por isso que nós precisamos invocar o nome do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Invocamos o Senhor porque no nome do Senhor nós temos salvação. Esse nome nos salva. Nesse nome nós somos salvos de situações, salvos de nós mesmos, salvos de pensamento, salvos de tantas coisas. Esse nome, irmãos, ele é a rocha da nossa salvação. No nome do Senhor nós temos livramento, no nome do Senhor nós temos tudo o que necessitamos, porque o nome do Senhor diz respeito a Ele mesmo. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele é tudo para aqueles que invocam o Seu nome, para aquele que o reconhece como o Senhor e invoca o Seu nome. Infelizmente, irmãos, no meio do cristianismo hoje, não sei se vocês percebem, mas não se enfatiza muito a questão de invocar o nome do Senhor. Não se enfatiza muito a necessidade de invocar o nome do Senhor. O Senhor nos deu a graça de
de ouvirmos tanto sobre isso e de termos recebido tanta revelação dentro da palavra de Deus com respeito ao nome do Senhor. Quantos versículos nós já lemos aqui sobre invocar o nome do Senhor? E nós ainda temos aqui muitos versículos para ler, falando sobre invocar o nome do Senhor. Então a Bíblia, ela nos dá vários exemplos de servos de Deus, invocando o nome do Senhor e recebendo os benefícios por invocar o nome do Senhor. Amém? Então vamos ler mais outros versículos, pedir o irmão para projetar aí, nós vamos lendo em sequência esses versículos, tá certo? Salmo 18, versículo 6. Quando aparecer, você já pode começar a ler. E socorro. Voz penetrou aos ouvidos. Sim, na minha angústia invoquei o Senhor. Salmos 116, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Então esse nome, irmão, nos dá livramento. Ó Senhor, livra-me a alma. O versículo 5 diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aleluia. Então vamos para frente que tem mais versículos. Salmo 118, versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Aleluia. Lamentações 3, 55 a 57. Senhor, invoquei o teu nome. Amém. Ouvidos ao meu lamento, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, dissestes, não temas. Aleluia. Então, de mim te aproximaste, no dia em que te invoquei, dissestes, não temas. Jó capítulo 12, versículo 4. Jó 12, 4. Amém? Amém. Invocava a Deus e ele me respondia. Atos 7, 59. Estevão, que invocava e dizia,
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Gênesis 13, 4. Até o lugar do alto que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. 1 Samuel 12, 18. Amém. E 1 Crônicas 4, versículo 10. Amém. Aleluia. Então, irmãos, esses versículos que nós lemos em sequência agora, todos esses versículos, fala de quê? Aqueles que invocaram o Senhor em aflições, em angústia, aqueles que buscaram o socorro do Senhor, invocando o Senhor os atendeu. O Senhor os socorreu. Eles foram beneficiados por invocar o nome do Senhor. Você acha que deve invocar o nome do Senhor ou não? Ó Senhor Jesus, invocar o Senhor em que condição? Em que circunstância? Em todas as circunstâncias. Deve haver em nós, irmãos, esse desejo de invocar o Senhor, porque nós amamos ao Senhor, e nós queremos a presença do Senhor, e nós cremos que o Senhor nos livra de todas as situações. Por isso invocamos o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor se tornou uma marca da igreja primitiva. O Paulo, quando ele, na conversão de Saulo, o Ananias disse que ele perseguia todos, que ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Ou seja, onde tinha um cristão, Paulo descobria, porque aquele cristão chamava pelo nome do Senhor. E no capítulo 22 de Atos, o próprio Paulo, ele dá testemunho de que, vamos ler pelo menos esse versículo aqui, Atos 22, 12. Senhor Jesus, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Invocando o nome daquele que você perseguia. Ó Senhor Jesus. E aí Paulo foi batizado, invocando o nome do Senhor. E esse que foi batizado, invocando o nome do Senhor, o Senhor disse: ele saberá
O quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, a partir dali, Paulo, ele passou a anunciar o nome do Senhor. E o resultado disso, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo diz aos coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, todos aqueles que creram no Senhor, aqueles que confessavam o Senhor, irmãos, eles viviam invocando o nome do Senhor. Em todo lugar, invocam o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Para concluir, só vou ler aqui um resumo que eu fiz aqui. Amados, invocar o nome do Senhor não é um mandamento ou uma regra imposta aos cristãos. Invocar o nome do Senhor é a porta de entrada para o reino de Deus, para aqueles que ainda não foram salvos. Para nós que já fomos salvos, invocar o nome do Senhor é a porta de entrada para ter comunhão com o Senhor em sua presença, por meio da oração. O nome do Senhor é uma torre forte para nós, onde nos refugiamos e somos envolvidos pelo Senhor, com seu amor, carinho, misericórdia, graça, socorro, consolo, força, segurança, proteção, paz, alento, descanso e etc, etc. No nome do Senhor, temos tudo o que necessitamos, porque o nome do Senhor é a própria pessoa do Senhor, é o próprio Senhor. E invocá-lo nos introduz nele mesmo, nos introduz na sua presença. Por isso, irmãos, invocar o nome do Senhor é a nossa necessidade, a necessidade de todo homem invocar o nome do Senhor. E nós devemos, cada dia, irmãos, procurar desfrutar mais disso. Nós temos uma riqueza tão preciosa, que é o nome do Senhor. Vamos valorizar mais isso. Vamos invocá-lo mais. E quanto mais nós tivermos experiência com esse nome, mais nós vamos anunciar esse nome para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém.